você começou a se interessar por investimentos no exterior, mas ainda fica com algum receio quanto a investir lá fora e não investir somente aqui no Brasil. Aquele costume de manter o dinheiro por perto, ainda te aflige em determinados momentos. Então eu trouxe nesse vídeo, eu vou apresentar para você algumas vantagens que irão te ajudar a formar o seu entendimento e ajudar você a tomar a sua decisão quanto à questão de investir no exterior. As principais vantagens que você vai ter no aspecto de mercado, no aspecto de retorno a longo prazo, que você vai ter com o seu investimento aplicado no exterior, ao invés de totalmente aqui no Brasil. Bom, então vamos aqui. A principal vantagem, a mais notória de todas, é que investindo no exterior, você vai estar investindo principalmente se for nos Estados Unidos, você vai estar investindo num mercado altamente desenvolvido e é o maior mercado do mundo, onde todas as transações praticamente passam pelo mercado financeiro de Wall Street, de Nova York, e também é onde estão listadas as maiores empresas do mundo. Praticamente todas as grandes empresas do mundo que possuem capital aberto estão listadas na Bolsa de Nova York, seja na Nasdaq ou seja na NYSE, que são as bolsas que estão listadas em Wall Street. E por se tratar de um mercado altamente desenvolvido, você acaba tendo mais opções de investimentos do que você aplicando em países que ainda estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A nossa bolsa hoje possui em torno de 400 ativos listados para você negociar, enquanto no mercado americano você encontra mais de 5.000 opções de ações e mais de 200 tipos de REITs, que são os fundos imobiliários, disponíveis para você negociar abertamente na economia americana. Um exemplo que eu posso te dar quanto à diferença entre os dois mercados de tamanho é a proporção de valor de mercado que as empresas de cada mercado apresentam. Nós temos de um lado, na economia americana, a Apple como a maior empresa do mundo, valendo mais de $1 trilhão, e aqui no Brasil nós temos as duas maiores companhias, que são a Vale e Petrobras, valendo em torno de 90, 100 milhões de dólares cada uma. Então é uma diferença muito grande em relação aos dois tipos de mercados. E com isso, a longo prazo, afeta o seu retorno, afeta a volatilidade e o seu retorno a longo prazo. E um outro aspecto da economia americana, do mercado americano, é a força econômica que aquela economia possui. É um país que possui mais de 300 milhões de pessoas e que possui um consumo muito grande. Está inserido naquela cultura do americano o consumo desenfreado. O consumismo no capitalismo é muito grande na economia americana. Isso faz a economia girar numa proporção muito maior que o nosso mercado brasileiro. Um outro aspecto é que a infraestrutura do país é muito sólida, já é muito desenvolvida. Lá praticamente todos os modais funcionam perfeitamente, seja o modal rodoviário, o ferroviário, aquaviário, todos eles funcionam com uma solidez muito grande. Então o custo da produção nos Estados Unidos ele é bem menor e você consegue escalar muito mais essa produção. Você tem menos desperdício e também consegue atender com prazos muito curtos. E isso aumenta a sua escala e aumenta o seu retorno, aumenta o lucro das empresas ao longo do tempo. E, em consequência disso, ela gera mais retorno para o investidor. E um outro aspecto que é muito importante é a estabilidade política que os Estados Unidos possuem. Já por se tratar de uma economia desenvolvida, que já tem a mesma moeda por mais de 200 anos e que tem uma estabilidade política, uma garantia de que as coisas vão funcionar, as leis funcionam nos Estados Unidos, isso proporciona uma segurança maior para o investidor na hora de aplicar no exterior. E tudo isso corrobora para aumentar o retorno que o investidor terá ao longo do tempo. E com essas vantagens, se a gente observar o retorno que o S&P 500 entregou na última década de 2010, a partir de 2010, ele apresentou um retorno de mais de 300% para o investidor, se ele tivesse aplicado somente no índice S&P 500. Em contrapartida a isso, enquanto o S&P 500 entregou um retorno muito grande para o investidor lá fora, aqui no Brasil, se a gente comparar o nosso Ibovespa dolarizado, no mesmo período, ele entregou um retorno negativo para o investidor. Ele não rendeu nada praticamente. Ele só teve volatilidade, mas na questão de retorno ele não entregou nada para o investidor ao longo do tempo, comparado a ele dolarizado. Isso por quê?
Porque o nosso país, o Brasil, ele é um país em desenvolvimento, que é um país mais arriscado de se investir. Em contrapartida, o investidor que aplica de lá de fora, ele espera ter um retorno maior. Então as empresas aqui precisam pagar um dividendo maior para o investidor para poder conseguir captar investimento de fora. A nossa infraestrutura logística não é eficiente, nossos modais, eles não funcionam, é tudo muito moroso, tudo muito burocrático. A carga tributária do Brasil é muito alta e isso acaba não incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, o crescimento econômico, dada a carga tributária. E um aspecto crucial para isso é a instabilidade política que nós temos, né? A cada 4 anos são novos interesses que entram no governo. Não é um trabalho contínuo. A cada 4 anos muda-se o pensamento, muda-se a estratégia, muda-se o horizonte que se deseja alcançar. E enquanto isso, as grandes empresas do exterior, Apple, Microsoft, Amazon, vem entregando altos retornos, enquanto as nossas grandes empresas aqui do Brasil, que são praticamente extratoras de commodities, vem entregando retornos bons, mas que poderiam ser muito melhores se o nosso país, se o Brasil fosse um pouco mais estável para viabilizar mais investimentos. Mas para investir lá fora, não existe só vantagem, existe desvantagem. Embora, a depender do interesse do investidor, ao longo do tempo as vantagens superam as desvantagens, mas é importante destacar as principais. Começando pelo custo. Para investir aqui no Brasil, muitas corretoras entregam taxa zero, corretagem zero, praticamente tudo zero. A única coisa que você vai pagar, que você não vai conseguir escapar nem lá fora nem aqui, é o imposto sobre o seu ganho de capital, o imposto de renda. Uma outra desvantagem é a dificuldade de acesso. Para muitos, ainda tem o entrave mental de não suportar ter o dinheiro numa outra jurisdição. As pessoas acabam psicologicamente não ficando muito bem em pensar que o seu dinheiro está aplicado no outro país que elas ainda não conhecem muito bem, ainda não está disseminado na sua cultura de investidor, e também pela questão de ser um pouco mais burocrático para você enviar remessas para o exterior. Você precisa ter um controle muito maior do que seria investir aqui no Brasil. Os impostos que você paga para enviar remessas para o exterior, igual o IOF, que você não pagaria se você estivesse investindo aqui no Brasil. E o inglês, que acaba sendo uma barreira para muitos investidores. Mas tudo isso acaba sendo superado ao longo do tempo pelas vantagens. Que o retorno que você vai ter ao investir no exterior, potencialmente vai ser muito maior do que você investir aqui no Brasil. Lá você vai estar investindo em dólar, aqui você vai estar investindo em real, que é uma moeda que vem desvalorizando muito ao longo dos anos, e sem contar que nos Estados Unidos o dólar existe há mais de 250 anos, enquanto aqui no Brasil a nossa moeda foi criada em 1994. Então existe uma diferença muito grande, um peso muito maior de você investir lá fora do que você investir aqui no Brasil. Em ambos os mercados existem empresas boas e existem empresas ruins. Existem bons retornos e existem péssimos retornos. Lá você pode ter lucro, como também pode ter prejuízo. Aqui você também pode ter lucro, como você também pode ter prejuízo, né? O que eu quero trazer para você são as principais vantagens que você vai encontrar ao investir no exterior. Isso porque os mesmos produtos que você consegue encontrar aqui no Brasil, como ações, ETFs e fundos imobiliários, você consegue encontrar numa proporção e numa variedade muito maior investindo direto nos Estados Unidos, né? Seja por meio de BDRs, ou seja, através de investimento direto no exterior. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado nessa questão de entre investir aqui no Brasil ou investir no exterior. Peço a você para curtir o vídeo, se inscrever no canal e te aguardo no próximo. Até mais!